Primeiro vamos conceituar. Isso é dúvida de muita gente e sempre fica aquela polêmica. Uns falam que tem que alongar antes, outros falam que tem que alongar depois, outros falam que nem precisa alongar. Enfim, a teoria é a seguinte: para quem defende alongamento antes do treino, isso seria feito com o propósito de preparar o seu corpo para o treinamento. Para quem defende alongamento depois do treino, isso seria com o propósito de fechar o treino e impedir que alguma coisa de negativo aconteça com o seu músculo. Isso tem algum fundamento? Olha, na verdade você não precisa disso. Não é necessário alongar nem antes nem depois do treino. Para a galera que não curte, aí ótima notícia, né? Mas calma, tudo tem exceção. Eu acho interessante você fazer um pré-alongamento para exercícios que naturalmente exigem uma maior flexibilidade para uma boa execução. O objetivo aqui é permitir uma maior eficiência e segurança na hora de realizar o movimento. Exemplo, um exercício chamado stiff, excelente para desenvolver isquios tibiais. Para executar bem o stiff, você precisa de um bom nível de flexibilidade nos músculos posteriores da coxa. Como você pode ver, a maneira correta de fazer este movimento é flexionar o quadril sem que haja nenhuma curvatura excessiva na coluna. É necessário que você mantenha a coluna na posição anatômica durante toda a amplitude de movimento. Para que seja possível realizar a flexão do quadril sem flexionar a coluna, os músculos posteriores da coxa, os isquiotibiais, precisam se alongar bastante. São eles que vão permitir a movimentação do tronco sentido solo. Se você tiver esses músculos muito encurtados, com certeza você vai flexionar a coluna, vai fazer uma execução errada e vai subir o risco de lesão. Se tratando de um exercício como esse, imagina que você está sentado 8 horas no seu trabalho e de repente você levanta, vamos treinar, vamos mandar brasa. Pô, seu músculo vai falar, amigão, eu estou aqui sentado, relaxadão, todo encurtado e de repente você quer me esticar desse jeito? Aqui seria interessante que você fizesse um alongamento com o objetivo de soltar o músculo para uma melhor execução em exercícios como esse. Agora, é claro que isso não seria necessário em todos os exercícios da musculação. Lembrando aqui que essa alongadinha tem apenas o propósito de preparar o seu corpo para determinada execução. O cara vai fazer stiff, não é flexível o bastante para garantir uma boa execução, não adianta dar essa alongada vagabunda. Adianta apenas para soltar o músculo, né? Só para fazer uma preparação, mas para ganhar flexibilidade, não. Isso aí já é outra história. O treino de flexibilidade, ele exige alongamentos muito mais intensos. A gente vai falar disso ainda mais para frente. Continuando, depois do treino, não teria por que você alongar. Até porque seriam estímulos muito contrários. Após o treino de musculação, o seu músculo está muito tensionado, muito contraído. E de repente você vai alongar, seria algo muito chocante logo de cara. Seria uma atividade muito contraditória ao atual estado do músculo. E o tal de alongamento durante a musculação? Uma espécie de mini alongamentos entre as séries. Vários fisiculturistas utilizam esta técnica e isso tem o propósito de estimular ainda mais a hipertrofia. A hipertrofia, como muitos já devem saber, se baseia na microlesão das fibras para que o seu corpo depois as regenere maiores e mais fortes. E é assim que você cresce. Quando você faz esses mini alongamentos após uma série, o propósito não é ganhar flexibilidade, nem preparar o seu corpo para a execução, e sim estimular ainda mais as microlesões das fibras musculares. Através do estímulo da musculação mais o estímulo do alongamento, você atingiria um rompimento de tecido muscular mais eficiente. Então o objetivo é aumentar a hipertrofia. Mas calma, antes de sair por aí, abrir espacate depois de uma série de perna, lembre-se que isso não é milagre, não vai fazer mágica. É uma coisa que pode apenas dar um auxílio e deve ser feito com muita cautela e moderação. E por que esse cuidado? Existe uma linha muito tênue entre acentuar a microlesão da fibra muscular e machucar de fato o músculo. Se você alongar mais do que deve, você pode provocar uma lesão mesmo. Pode provocar um estiramento e isso te afastaria dos treinos, que é algo que você não quer. Você tem de um lado a microlesão saudável para a hipertrofia e do outro lado a lesão que vai te afastar do treino.
Você precisa então ficar entre a microlesão leve e a lesão indesejada. É preciso haver uma sensibilidade para pôr a dose certa de alongamento. Eu recomendo que você só faça isso se você tiver muita experiência na musculação e já conhece o próprio corpo. E como eu disse antes, para a gente esclarecer bem essa história de alongamento, é preciso entender a diferença e saber distinguir o alongar para ganhar flexibilidade e o alongar simplesmente para soltar o músculo. São coisas totalmente diferentes. Não é com uma alongadinha sem vergonha de 2 minutinhos que você vai se tornar mais flexível. Se você de fato tem uma região mais encurtada, isso pode atrapalhar sim a sua performance na musculação. Vários exercícios exigem um certo nível de flexibilidade. Você pode notar que vários fisiculturistas são bastante flexíveis. Mas é aí que está a questão. O treino para ganho de flexibilidade é muito intenso. Você não vai fazer um simples alongamento, você vai alongar de forma intensa e por um período de tempo muito maior. E esse tipo de treino deve ficar distante da musculação, justamente porque são estímulos muito contrários. A musculação contrai demais e o treino para ganho de flexibilidade alonga excessivamente o músculo. Você precisa encontrar, prestando bastante atenção no seu corpo, qual seria a melhor forma de encaixar um treino de flexibilidade para os determinados músculos, se baseando na divisão muscular da sua semana. Exemplo, se você sente que o seu posterior de coxa ainda não está recuperado, e isso você sente realizando contrações e movimentos desse músculo, você não deve alongar excessivamente essa região. Ou seja, não deve praticar um treino para ganho de flexibilidade com este músculo. Seria melhor esperar que ele se recupere mais, que ele esteja num nível maior de recuperação para submetê-lo a alongamentos mais intensos. E agora uma dica forte, o que precisa ser feito antes da musculação é aquecimento. Isso sim, o aquecimento é para preparar o seu corpo, seus músculos e principalmente os seus tecidos de conexão para a pancadaria do treinamento. Quem leva a musculação a sério, treina forte, treina intenso, e isso exige preparação. Você não pode simplesmente estar 8 horas sentado, trabalhando, e aí do nada levanta e vamos descer o cacete no treino. Seu corpo vai reclamar, pô amigão, tô aqui numa boa, você vem aqui descer o cacete, você vem me destruir do nada. Então é interessante avisar o corpo que vai haver um grande esforço pela frente. Isso ajuda a prevenir lesões, uma vez que você dá ao seu corpo a chance de se preparar, lubrificando as articulações, preparando o sistema cardiovascular e preparando até o seu próprio mindset. O aquecimento é simples, faça 2 ou 3 séries de algum exercício que trabalha a região que você vai treinar. Quando você sentir que já tem um certo pump, já elevou a temperatura corporal, manda bala. Resumindo, alongamento antes do treino não precisa fazer, a não ser que seja para a execução de algum exercício que exige uma musculatura mais solta, que é o caso do stiff. Alongamento depois do treino, não há por que fazer. Alongamento durante o treino tem o propósito de estimular ainda mais a hipertrofia, mas precisa ter muita cautela para não se machucar. Treino para ganhar flexibilidade pode ser indicado para aumentar a performance de execução de alguns exercícios da musculação. Não tem nada a ver com essas alongadinhas que o pessoal dá antes de treinar. Requer alongamento bem intenso e por longos períodos de tempo. E não é recomendável fazer próximo à musculação. E é isso aí, galera. Deixe seu comentário no vídeo, seja ele positivo ou negativo. Eu sempre quero saber a sua opinião. Eu fico por aqui. Abraços e bons treinos.